Era só mais uma noite comum. Eu tava sozinho em casa, tentando relaxar depois de um dia longo, sabe? Estava quase pegando no sono quando uma sensação estranha começou a me incomodar. Não sei explicar. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Um desconforto que parecia invadir o ambiente todo. Eu não dava muita importância tentando afastar aquilo, mas era impossível ignorar. Senti um arrepio nas costas. De repente, o silêncio parecia forte demais, quase opressor. Me levantei devagar, sem motivo aparente, talvez só para dar uma olhada nas coisas, me convencer de que estava tudo em ordem. Caminhei até o corredor, olhando ao redor. A porta da frente estava trancada, as janelas fechadas, mas algo dentro de mim insistia que tinha algo errado. Um som leve, quase imperceptível, cortou o silêncio, como se fosse o piso rangendo ou o vento batendo, mas mais intenso. Eu me convenci de que era coisa da minha cabeça. Mas o desconforto só aumentava. Naquele instante, algo dentro de mim gritava: eu não estava sozinha. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de paranoia, mas algo em mim sabia que não era só isso. A sensação de que alguém estava lá fora, ou pior, dentro de casa, não me deixava em paz. Fui até o corredor de novo, como se pudesse enxergar alguma coisa no escuro, mas tudo estava quieto. De repente, ouvi um barulho diferente, mais nítido. Era o som de uma maçaneta girando. Eu juro, foi como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Meu corpo não obedecia. Fiquei ali, congelada, enquanto ouvia passos se aproximando, abafados, mais firmes. Cada passo parecia ecoar no meu peito, tornando o medo ainda mais sufocante. Comecei a me arrastar de volta, devagar, tentando me manter em silêncio, como se isso pudesse me proteger. Mas eu sabia que não tinha mais controle da situação. Aquilo estava realmente acontecendo. Meu coração martelava tão forte que eu tinha a sensação de que eles poderiam ouvi-lo do outro lado da parede. Me forcei a pensar em um plano, mas cada ideia se desfazia na minha cabeça. O pensamento de que alguém desconhecido, alguém com intenções que eu nem conseguia imaginar, estava entrando na minha casa. Era insuportável. Eu sentia meu corpo ficar mais fraco, as pernas tremendo tanto que mal conseguia dar mais um passo. Tudo o que eu queria era um lugar seguro para me esconder, algum canto onde eu pudesse desaparecer. Mas a casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um labirinto sem saída. Cada segundo que passava, a realidade me fazia ver que eu estava completamente indefesa. Travei. Não conseguia se mexer. O coração disparou. Minha respiração ficou pesada, como se eu tivesse perdido o controle do próprio corpo. Por um segundo, tentei pensar que era só impressão, que talvez eu tivesse imaginado. Mas o barulho continuou, e eu sabia que aquilo não era coisa da minha cabeça. Era real. Estava acontecendo. Meu instinto gritava para eu fazer algo, qualquer coisa, mas eu me sentia paralisada pelo medo. Foi quando ouvi passos, lentos, calculados, ressoando pelo corredor como se alguém estivesse escolhendo cada passo com cuidado.
O som parecia se aproximar, e com cada eco, meu corpo ficava mais rígido. Cada célula do meu ser gritava para eu correr, me esconder, mas eu estava presa, impotente, enquanto a sombra da ameaça se aproximava. Minhas mãos começaram a suar, e eu estava ali, presa naquele corredor, sem saber se corria, se gritava ou se tentava me esconder. Nunca pensei que o medo podia ser tão intenso, paralisante. Tudo o que eu conseguia pensar era: e se eu não saísse dessa? Eu já não conseguia mais distinguir o que era realidade e o que era paranoia. Cada estalo, cada som, parecia que estava vindo em minha direção, como se tudo estivesse conspirando para me engolir. A porta do meu quarto estava entreaberta, e foi aí que o vi. Não de forma clara, mas a sombra dele, que se movia na penumbra, me fez gelar por inteiro. A figura sombria ficou imóvel por um momento que pareceu durar uma eternidade. Meu corpo estava congelado, incapaz de reagir, enquanto minha mente gritava em desespero para eu fazer algo. Finalmente, a sombra começou a se mover, deslizando lentamente para dentro do quarto. Cada passo era um golpe, uma ameaça silenciosa que se aproximava mais e mais. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas tremiam e, por mais que eu tentasse, não consegui dar um passo sequer. A figura se aproximava, seus movimentos lentos e calculados, enquanto a escuridão parecia engolir o pouco de luz que restava no quarto. O som da madeira rangendo sob o peso de seus pés me fez estremecer. Cada rangido, um lembrete de que aquilo era real. A cada passo que ele dava, eu sentia a temperatura do quarto cair. Um frio gélido tomou conta do ambiente e eu soube que não estava mais sozinho. Algo muito errado estava acontecendo. Algo que desafiava qualquer lógica. O medo me impedia de respirar direito e um som agudo, quase imperceptível, parecia cortar o silêncio como uma navalha. Então, a porta rangeu. O som foi como um grito em meio ao silêncio, ecoando pelo quarto e fazendo meu coração parar por um instante. Eu me fechei instintivamente, tentando não fazer nenhum movimento brusco. O ar parecia mais pesado, carregado de uma presença invisível que apertava meu peito e dificultava cada respiração. A sombra sob a porta se moveu. Era uma silhueta distorcida que parecia dançar com a luz trêmula que vinha do corredor. Meu estômago se revirou e eu precisei me esforçar para não emitir nenhum som. Eu sabia que qualquer ruído, por menor que fosse, poderia me denunciar. O medo congelava minha mente. E o som do meu coração era ensurdecedor. A maçaneta começou a se mexer, girando devagar, como se quem estivesse do outro lado quisesse testar minha paciência. O rangido suave ecoou pelo quarto, cada segundo mais alto do que o anterior. Prendi a respiração e me preparei para o pior. O corpo rígido como uma tábua, sem saber se tentava escapar ou me rendia ao pânico. Um silêncio denso caiu sobre o quarto, como se o tempo tivesse parado. Esperei pelo próximo som, cada músculo do meu corpo tensionado,
os ouvidos atentos a qualquer sinal de movimento. O silêncio, no entanto, era ensurdecedor e parecia que a casa inteira prendia a respiração junto comigo. Eu já não sabia mais como reagir. Era uma luta interna entre me esconder e tentar fugir, ou me entregar ao desespero e esperar que aquilo acabasse de alguma forma. Mas uma parte de mim, talvez a parte que ainda tinha alguma força, sabia que não podia ficar ali esperando ser encontrada. Mesmo com os joelhos tremendo, eu tentei pensar em algo, qualquer coisa. O que mais me aterrorizava era a incerteza. Eu não sabia se os homens estavam sozinhos ou se eram mais, se tinham armas, o que queriam de mim. Eu não sabia de nada e isso me dilacerava. Não queria acreditar que a situação estava fora do meu controle, mas tudo ao meu redor me dizia o contrário. A sensação de vulnerabilidade se espalhava por cada célula do meu corpo. O pânico me fazia agir por impulso. Corri até o banheiro e tranquei a porta. Mas foi só ali, no silêncio do quarto fechado, que percebi o quanto eu estava sozinha e sem recursos. A luta pela sobrevivência parecia ser minha única opção, mas eu mal tinha forças para pensar direito. E ao mesmo tempo, uma parte de mim queria desistir, me esconder e esperar que aquilo passasse. Mas no fundo, sabia que essa era a escolha mais difícil, talvez a mais perigosa de todas. Eu estava ali, sentada no chão, tremendo, sem saber o que fazer, quando ouvi algo diferente. Não eram passos, nem a respiração daqueles homens. Era um som mais suave, como se algo estivesse sendo mexido. Algo que eu não conseguia identificar, mas que parecia errado. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Uma sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer. Foi quando a porta do banheiro se abriu lentamente e uma sombra apareceu. Eu não conseguia respirar. Meu peito parecia apertar tanto que minha visão estava ficando embaçada. Eu tinha certeza de que era o fim, de que não havia mais para onde correr. Mas quando a luz da rua iluminou a figura, percebi que algo estava completamente fora de lugar. Não eram os invasores que eu imaginava, não era mais o que eu temia. O verdadeiro terror não estava ali. Ele já havia se manifestado de uma forma muito mais insidiosa. O som de vidro quebrando me tirou do transe. Olhei para os vidros espalhados pelo chão e algo dentro de mim se quebrou também. Eu não estava apenas em uma luta pela minha vida. Eu estava em uma batalha pela minha sanidade. O que estava acontecendo não fazia sentido, e isso era o que mais me aterrorizava. O que eu passei naquela noite ficou gravado na minha mente, como uma sombra que nunca vai se apagar. Eu saí da casa, mas a casa não saiu de mim. Tudo o que aconteceu, os barulhos, as sombras, os passos que se aproximavam, me perseguiu, me consumiu. A sensação de que a qualquer momento algo ruim poderia acontecer. Aquela sensação de que não se pode confiar em nada, em ninguém, tomou conta de mim de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu tentei seguir em frente, fazer com que a vida continuasse. Mas a verdade é que nada mais parecia igual. Cada som, cada movimento era um alerta. Eu olhava para as pessoas ao meu redor e a sensação de desconfiança parecia um peso impossível de carregar. Não importa aonde eu estivesse, a sensação de ser invadida, de ser observada, nunca me abandonava. Não sei o que esses homens queriam. Se alguém sabia que eu estava ali, ou
se eles estavam apenas no lugar errado, na hora errada. O que eu sei é que minha vida foi destruída naquela noite, de uma forma que eu jamais imaginei. Não posso apagar o que aconteceu, e talvez nunca consiga. A única coisa que me resta agora é tentar viver com o peso daquilo tudo. E a cada dia, percebo que o verdadeiro impacto não foi o medo de morrer, mas o medo de viver com isso.